Teleaula Natal. Olá pessoal, eu sou o professor Flávio, faço parte da Rede Municipal de Educação de Natal. Estou aqui para mais uma aula com vocês. Eu estou vestindo calça jeans azul, camisa vermelha. Tenho no peito um sinal religioso, que é uma cruz, um cordão branco, cabelos pretos, uso óculos. E o meu sinal em Libras é esse, um F na bochecha. Então, qual é o tema da nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre o universo, a sua origem, seus componentes e expansão. Então essa imagem que nós temos aqui, ela retrata exatamente essa busca do homem de conhecer, de entender o universo onde ele vive, né? Então nós temos aqui nessa imagem exatamente a silhueta de uma pessoa, né, de um homem, olhando para o céu à noite, né? Então, desde a antiguidade que o homem busca entender o seu ambiente, entender o universo. O que ele está observando nessa imagem, inclusive, é a nossa Via Láctea, um pouco da nossa Via Láctea, da galáxia da qual nós fazemos parte, que é possível ser visto no céu à noite, mas não em qualquer situação, né? No céu de um local, de um campo aberto, né, onde não haja muita iluminação de cidade. O que é que nós vamos ver, então, dentro desse tema universo, né? O que é que nós vamos estudar nessa aula de hoje? Primeiro nós vamos descobrir o que é o universo, como ele se originou e como se comporta atualmente, quais são as principais componentes do universo e suas principais características. Ao longo da aula nós vamos conhecer, nós vamos entender isso melhor. E por fim, qual é o nosso endereço na imensidão do universo. Mas não dá para falar de universo sem antes falar qual a ciência que estuda o universo, né? Porque nós temos vários ramos da ciência. O que a gente chama de ciência, na verdade, são um conjunto de várias áreas de estudo, né? E a ciência que estuda o universo é exatamente a astronomia, né? Então nós temos aí a definição, o conceito do que é astronomia, né? Então é a ciência que estuda os corpos celestes e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, e ela se preocupa com a evolução, a física, a química e com o movimento de objetos celestes, bem como com a formação e o desenvolvimento do universo. Pois bem, então agora nós precisamos saber qual é a definição mais oficial, mais correta do que é o universo, né? Porque todo mundo ouve falar de universo desde cedo, desde os primeiros anos de escola que se fala do universo, de estrela, do Sol. Mas o que seria então o universo? Qual seria a definição mais acertada, mais padrão de universo? Então o universo, segundo o dicionário Webster's New World College, é tudo o que existe fisicamente, a soma do espaço e do tempo e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergaláctico. Então, resumindo, né, é tudo que existe, englobando matéria, englobando também energia e o espaço entre esses corpos de matéria, também o espaço vazio, né? Então, o universo não é só coisas materiais, né, possíveis de ser vistas ou percebidas pelos sentidos, mas também o espaço que existe entre esses objetos, esses corpos celestes, ok? Pois bem, como é que se originou o universo, né? Qual foi a origem do universo? Ao longo da história, muitas teorias foram criadas, muito se estudou, e uma das teorias é a que é mais aceita até hoje, né? Ela não foi feita há pouco tempo, mas é a mais aceita até hoje, que é a famosa teoria do Big Bang, né? Ou grande explosão. E o que é que essa teoria diz? Ela diz o seguinte, né? A teoria do Big Bang é a teoria científica mais aceita, como eu já disse, para explicar a origem do universo. Ela afirma que toda a matéria e energia do universo estavam inicialmente contidas num espaço infinitamente pequeno, num estado extremamente quente e denso,
mas em dado momento essa situação tornou-se insustentável, originando uma grande explosão, que é o que nós vamos ver nessa imagem, né? Nessa imagem animada que eu trouxe para vocês. Então, imagine que tudo que existe hoje, tudo que você vê, tudo que você pensa, tudo que você imagina hoje que é o universo, não foi sempre assim. No princípio, né, no que nós chamamos de princípio, tudo isso estava concentrado num único ponto. Toda a matéria e toda a energia que hoje está espalhada, antes estava concentrada num único ponto, infinitamente pequeno, né? E essa energia, essa matéria concentradas estavam num estado de calor e de densidade muito compactado, muito concentrado, né? Uma concentração altíssima. Só que essa situação, em dado momento, não conseguiu mais se sustentar, ou seja, tudo concentrado num certo ponto, e aí houve essa grande explosão, que é o que vocês estão vendo nessa imagem, né? Nessa animação, onde você tem no início, vamos ver agora, um ponto, esse ponto, nele acontece uma explosão e tudo que estava lá guardado, contido, começa a se espalhar e se expandir. Então essa, resumidamente, é a teoria do Big Bang, é o que hoje ainda se aceita como a mais correta. Por que eu digo ainda se aceita? Porque a gente sabe que a ciência, ela está em crescimento, ela está em desenvolvimento constante, ela é dinâmica, ela não é estática. Então, é possível que futuramente se descubra mais detalhes que acrescente a essa teoria? Sim, com certeza. É possível que se descubra, através de estudos científicos, uma nova teoria que prove que essa teoria estava incompleta? Sim, é possível. Mas hoje o que temos como teoria mais aceita, pela grande maioria dos cientistas, é essa, a teoria do Big Bang. E aí, vamos então entender um pouco como é que, o que é esse universo, do que ele é feito, qual a sua idade, qual a sua composição. Então, a idade estimada do universo é aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Então, ele surgiu, esse universo conhecido, surgiu há 13,7 bilhões de anos. A sua composição química inicial era de hidrogênio e hélio, né, dois gases, na seguinte proporção, né, 75% de hidrogênio e 25% de hélio. Claro, isso é uma medida aproximada. E os outros elementos, né? Você pode perguntar, e os outros elementos que existem hoje? Aquela tabela periódica gigantesca que nós já vimos nas aulas anteriores, né? De onde surgiram? Os outros elementos surgiram de explosões estelares, né? Então, muito depois do surgimento do universo, à medida que as estrelas foram surgindo, foram explodindo, então esses elementos foram sendo transformados mediante reações químicas, reações nucleares, em outros elementos, surgindo então essa gama enorme de elementos químicos que nós temos e que vocês já viram na tabela periódica. No início do universo, a concentração de matéria era de 1 átomo de hidrogênio por metro quadrado, né? Era uma concentração altíssima, né? Como eu falei, com a explosão tudo vai se espalhando, então essa concentração foi se diminuindo, né? E o universo é constituído pelo quê? O que faz parte do universo? Então, galáxias, gases, como o hidrogênio e o hélio, que eu já falei, e poeira cósmica. E é importante também a gente entender que o universo, como eu já disse, né, a partir do Big Bang, a partir da grande explosão, como ele foi criado, né, surgiu e ele vai se expandindo, né, ele vai se espalhando. No início, em altíssima velocidade, né, em altíssima temperatura, porque a explosão gerou luz e calor, né, e esse espalhamento, essa expansão foi em alta velocidade. E, obviamente, com o passar do tempo, essa velocidade vai reduzindo, porém, sabe-se que o universo está se expandindo, né? Então, foi elaborada essa teoria da expansão, chamada também de Lei de Hubble, e ela diz que, após o Big Bang, toda a matéria criada se expandiu e continua a se expandir até hoje. É possível medir as velocidades relativas de afastamento ou de aproximação das galáxias através do deslocamento Doppler da luz que elas emitem. Pela observação das galáxias distantes, percebemos que elas estão afastando-se de nós. Então, gente, da mesma forma que quando a gente estuda, por exemplo, placas tectônicas, é possível saber, né,
que as placas algumas estão se afastando, como por exemplo a placa da África e a placa da América do Sul, pelo formato que a gente percebe que elas se encaixaram um dia e hoje estão se afastando. Da mesma forma, pela observação das galáxias, é possível perceber que elas estão se afastando ou se aproximando. Então isso é um dos pontos que se comprova essa teoria de Hubble, essa teoria da expansão do universo, certo? E como é que se estuda, né? Então essa imagem, esse slide, eu trouxe para vocês para mostrar exatamente como é que se estuda o universo. Então nós temos nessa imagem duas figuras, duas fotografias, né? No lado esquerdo nós temos o telescópio espacial Hubble, famosíssimo, né? O mais famoso telescópio espacial, e do lado direito o telescópio gigante de Magalhães. Então um na atmosfera, aliás, um na órbita da Terra, né? o Hubble, e outro na superfície terrestre. Então ele está localizado numa área desértica, né? Acima de um monte, para facilitar exatamente o estudo do universo. Então, a partir desses telescópios, tanto espaciais quanto terrestres, é que são feitos os estudos mais aprofundados e se chega às conclusões sobre o universo e os seus corpos celestes, ok? Quais são, então, os componentes do universo, né? Como eu falei de forma rápida, nós agora vamos detalhar um pouco eles. Então, falei de corpo celeste, mas o que é um corpo celeste? Corpo celeste é qualquer entidade física existente no espaço sideral. Pode referir-se a um único objeto, como Lua, o Sol, ou um planeta, ou uma estrela, um cometa, ou um asteroide, como também pode designar um conjunto de objetos que se mantêm unidos por forças gravitacionais, como, por exemplo, galáxias, nebulosas, estrelas duplas, o sistema solar ou qualquer outro sistema planetário. E aí, então, nós vamos falar um pouco de alguns desses componentes, né? Não vamos falar de todos, são muitos, mas vamos falar dos principais componentes, né? E o principal deles são as galáxias, né? Então, o principal componente do universo são as galáxias. E o que são, então, as galáxias? Elas são formadas pela contração dos gases devido à ação gravitacional. Como assim, né? Então, quando aconteceu o Big Bang, né? Como eu falei, houve a explosão, então toda aquela matéria-energia começou a se expandir, né? E aí os gases provenientes da explosão, o início da matéria, né? A poeira e tal, tudo isso começou por ação de gravidade, né? Começou a se aglutinar, começou a se concentrar, não é? Mais uma vez lembrando, em altíssimas temperaturas e altíssima velocidade, e daí surgiram as primeiras galáxias e as galáxias que existem, né? Até hoje são bilhões e bilhões de galáxias no universo conhecido, né? As galáxias são os principais grupos que constituem o universo. Seus principais componentes são estrelas, nuvens de gás e poeira, e elas podem ser de diversos tamanhos, aspectos e formas diferentes. E é o que nós vamos ver agora nessa imagem, né? Então aqui ao fundo eu tenho a imagem, né? Isso não são imagens desenhadas, isso aqui são imagens reais, fotografias inclusive captadas pelos telescópios, aqueles que eu mostrei nos slides anteriores. E nós temos aqui nesse slide um conjunto de várias imagens de várias galáxias diferentes. Então vocês podem observar que tem tamanhos diferentes, que tem formatos diferentes, né? Que tem cores diferentes, padrões diferentes. Então cada uma dessa imagenzinha pequena aqui é uma galáxia, né? Então, e essas aqui são apenas algumas, né? Porque como eu disse, existem bilhões de galáxias. Essas aqui foram fotografadas, foram registradas pelos telescópios que nós temos hoje, certo? E dentre essas galáxias, eu trouxe aqui nesse slide a imagem de uma delas, tá? Uma das mais conhecidas, que é a galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima da nossa, que é a Via Láctea, que daqui a pouco eu vou mostrar. Então a galáxia de Andrômeda é a mais próxima da nossa, certo? E ela está a 2,54 milhões de anos-luz da Terra. Essa é a distância que ela está do nosso planeta Terra, certo? Mas essa história de ano-luz, né? A gente ouve muito falar em filme, às vezes em reportagens,
E que medida é essa, né? Então eu trouxe essa explicação do que é o ano-luz. Um ano-luz é igual a 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros, certo? Então é uma medida de distância enorme, tá? É muito grande, porque no universo tudo é superlativo. Então nós temos essa medida que é própria, específica para tratar de distâncias espaciais, certo? Então, mas apesar desse número ser grande, essa é a mais próxima da Terra, certo? A gente pode notar também, acho importante, acho que vale a pena mostrar, o formato dela, porque ela não é só a mais próxima, ela também é muito parecida com a galáxia da qual o planeta Terra faz parte, que é a Via Láctea, que eu vou mostrar logo em seguida. Então aqui nós temos um esquema, tá? Uma imagem também da Via Láctea. Como vocês podem ver, nessa imagem está mostrando exatamente o formato, né? É um formato espiral. Então, vou voltar aqui para vocês relembrarem, aqui, ó, o formato da galáxia de Andrômeda em espiral e o formato da Via Láctea também em espiral, tá? Então aqui está mostrando as partes, né? Então cada espiral dessa a gente chama de braço. Então nós temos os braços da Via Láctea e para vocês terem ideia da dimensão em termos de tamanho, né, que nosso planeta Terra faz parte do Sistema Solar. Olha aqui onde é que está o Sistema Solar, né? Bem aqui no canto do braço de Órion, quer dizer, na orla da Via Láctea, na borda exterior, quase no finalzinho, no exterior já da Via Láctea, tá? Um pontinho bem pequeno, dentro de um conjunto grande, enorme, de nuvens, de poeira, de gases e de estrelas, que é a Via Láctea, tá? E, aliás, de onde vem esse nome, Via Láctea, né? Via Láctea vem do latim, né? Via significa caminho, Láctea significa de leite. Por que esse nome, caminho do leite? Porque quando a Via Láctea começou a ser percebida, ser observada na antiguidade, né? Ela pode ser vista, né? Alguns desses braços aqui podem ser vistos no céu noturno como uma espécie de mancha branca, né? Então, por isso foi chamado de Via Láctea, né? O caminho do leite. E aí, nesse slide, nós temos uma imagem, né? Uma fotografia que mostra um local de estudo da Via Láctea, que uma paisagem desértica, com antenas de captação potentíssimas, de sinais que vêm do espaço. E aqui, exatamente, a observação que eu falei da Via Láctea, né? Um dos braços da Via Láctea, como eu mostrei, da espiral, com esse caminho branco, né? Esse caminho de leite no céu. Daí que vem o nome dela. E algumas informações importantes sobre a Via Láctea, né? Ela pertence a um grupo local, da qual fazem parte 17 galáxias. Então, dentro do universo conhecido, a Via Láctea está num grupo de 17 galáxias. Ela tem a forma de um disco achatado e é composta basicamente por gases, poeira e bilhões de estrelas, como eu já tinha dito. Nesse slide aqui eu trouxe para vocês imagens de outras galáxias, tá? Que são próximas da Via Láctea. Eu falei já de Andrômeda, mas existem outras, né? As nuvens de Magalhães, que são visíveis da Terra a olho nu e estão a 200 mil anos-luz de distância da Via Láctea. A gente diz que está perto, porém, lembrando que essa medida de distância, anos-luz, né, é uma medida enorme e essas aí estão mais distantes do que a galáxia de Andrômeda, né, que, como eu falei, é a que está mais perto da Terra. Pois bem, tendo falado de galáxias, vamos agora para o segundo componente mais importante delas, do universo, né, que são as estrelas. Então, as estrelas fazem parte das galáxias, né? Então, nós temos aqui que elas são corpos celestes que têm luz própria e emitem calor. São esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares. No universo há um número enorme de estrelas com diferentes tamanhos, brilhos e cores. E é por isso que eu trouxe também nesse slide essas 3 imagens de estrelas, tá? Então nós temos aqui bem na ponta uma imagem animada do nosso Sol, tá? Vocês podem ver aqui aquela cor típica do Sol, né? Uma mistura de amarelo, laranja, vermelho
e as explosões acontecendo. Nós temos aqui uma outra estrela chamada de Betelgeuse, tá? Que é uma estrela, a gente já pode ver de uma outra coloração. Tá? Não vou falar do tamanho porque ela não está em escala aqui, né? Não quer dizer que o Sol seja maior, é porque não está em escala, mas o que importa aqui é a cor e o formato. E aqui nós temos outro exemplo de estrela que são as nossas conhecidas Três Marias, tá? E as três aqui, ó, alinhadas, já tem um formato e uma cor também um pouco diferente, dimensões diferentes, um padrão diferente. Mas todas são estrelas que fazem parte do nosso universo, da nossa galáxia, tá? Do que são feitas as estrelas, né? Qual a constituição delas? Então elas são constituídas por gases leves, como hidrogênio e outros, mas o hidrogênio é o principal porque ele é o combustível das estrelas. É o que faz com que elas emitam luz, né, e calor. No seu interior ocorre uma reação química nuclear na qual o hidrogênio é quebrado e transformado em hélio, liberando energia em forma de luz e calor. Por isso, as estrelas possuem luz própria e emitem calor. Então, aí, logo abaixo, a gente tem exatamente a representação visual dessa reação química, né? Onde nós temos inicialmente o hidrogênio, como eu disse, né? A estrela que tem como seu principal componente o hidrogênio. Acontecem reações químicas nucleares, o hidrogênio é transformado em outro gás que é o hélio, e essa transformação libera energia na forma de luz e de calor. E é essa energia que chega, por exemplo, a nós vinda do Sol. Então, como eu falei, existem estrelas de padrões diferentes, né? Se existem padrões diferentes, a gente pode classificá-las, né? Então, como é feita essa classificação? Sabe-se o seguinte, que está mostrado inclusive nesse slide, né, dois esquemas, um do lado esquerdo em retângulos de cor laranja, o outro do lado direito em retângulos de cor azul. Então, sabe-se que estrelas de menor tamanho, elas têm uma menor temperatura, né, e por isso elas emitem menos brilho. Então, a coloração dessas estrelas geralmente é alaranjada ou avermelhada. Por outro lado, lá nesse esquema aqui do meu lado direito, então nós temos que estrelas de maior tamanho, elas têm mais energia, então elas têm maior temperatura e por isso elas emitem um brilho também maior, né? E aí a coloração delas vai puxar sempre para o azul, cores, o que a gente conhece como cores frias, né? Mas na verdade as cores azul, lilás são cores em relação às estrelas que representam muito calor e muita luz, e o vermelho e laranja é o contrário, pouco calor e pouca luz. E aí é por isso que no meio nós temos aqui essa imagem, esse retângulo mostrando exatamente essa comparação das dimensões das estrelas, né? Que vai graduando. Então da menor para maior, a gente vai vendo que a coloração vai mudando, né? De vermelho, da menorzinha aqui, ó, vermelho, até a maior, que é azul, certo? Ok, mas como as estrelas nascem? Então, sabe-se hoje que o processo é o seguinte, inicia-se com a contração de uma nuvem de hidrogênio e poeira cósmica presente nas nebulosas, tornando-se cada vez mais quente e originando reações nucleares que liberam energia. Depois forma-se uma densa bola rodopiante, da qual nasce a estrela. E a matéria do disco que envolve essa bola pode condensar-se, formando então os planetas. E como elas morrem, né? Como as estrelas morrem? Então, quando acaba o combustível de uma estrela, que como eu disse antes é o hidrogênio, ela fica com um brilho instável e inicia o processo de morte. O processo de morte de uma estrela varia de acordo com o seu tamanho, sendo as menores mais estáveis e as maiores menos estáveis, né? Então, nós temos aí nesse slide dois pequenos esquemas, um do lado esquerdo com retângulos em cor laranja, um do lado direito com retângulos em cor azul. Então, quando a estrela tem menor tamanho, ela vai durar mais tempo, ela tem um maior tempo de vida estável. Porém, quando ela tem um maior tamanho, ela tem então mais instabilidade, né? Então tem um menor tempo de vida estável. Então, de acordo com o tamanho, elas vão
elas vão passar por esse processo de morte mais rapidamente ou mais lentamente, ok? Nós vamos ver e entender isso melhor aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês. Então nós temos aqui o ciclo de vida de uma estrela, certo? Então, como eu disse, onde se origina a estrela? Lá naquele canto aqui, ó, com a nebulosa, né? Então nós temos a nebulosa com muita energia concentrada em matéria. Isso aqui, como eu disse, sempre é bom lembrar, hein? É isso aqui tudo rodopiando, girando em altíssima velocidade, tá? Então, ela pode, a partir daqui, seguir dois caminhos. Ela pode formar uma estrela pequena, e aí vai seguir esse caminho de cima, que eu vou explicar, ou ela pode formar uma estrela gigante, certo? Se ela formar uma estrela pequena, então, com o passar do tempo, né, a energia vai se desprendendo, né, porque, como eu falei, a estrela, vão acontecendo dentro dela reações químicas, explosões, né, nucleares, então isso tudo vai liberando energia, é o que chega para nós pelo Sol, por exemplo, como luz e calor. Então, no caso aqui da estrela pequena, com o passar do tempo, ela se torna uma gigante vermelha. Depois, através de expansões e contrações de energia, ela se torna uma nebulosa planetária. E quando toda a energia se acaba, ela vai se tornar, então, uma anã branca. Aqui. Já se ela for formada aqui pela nebulosa uma estrela maior, né, como essa aqui embaixo, uma estrela gigante, com o passar do tempo, né, com essas reações químicas que vão acontecendo durante a vida dela, ela vai se tornar uma super gigante vermelha, então ela aumenta de tamanho. Depois, acontece através também de expansões e contrações a transformação dela numa supernova, que é um estágio máximo de energia sendo liberada, e quando toda a energia se esgota, ela pode seguir três possíveis caminhos. Ou ela se torna também uma anã branca, ou ela se torna uma estrela de nêutrons, ou então, em último caso, ela se torna, como lá embaixo, um buraco negro, ok? E aí, nesse slide, eu trouxe para vocês uma informação bem curiosa, bem interessante, que é o seguinte. O nosso Sol, né? Porque eu estou falando de estrela, de tamanho, de cor. E onde é que está o nosso Sol nessa história toda? Pois bem, o nosso Sol, a cor dele é uma cor amarelada, né? Então, ele é uma estrela, vamos dizer assim, de grandeza intermediária. Nem é uma estrela pequena, nem é uma estrela gigante. É uma estrela de tamanho mediano. E por isso também de quantidade de energia e de brilho mediano. Então, hoje, digamos que ela fosse desse tamanho aqui. Como ela é uma estrela de tamanho mediano, ela vai crescer, ela ainda vai aumentar de tamanho, né? A energia vai ser liberada com mais força e sabe-se que quando ela estiver no estágio de gigante vermelha, ela vai atingir comparativamente o tamanho dessa esfera. Então, nessa imagem eu tenho aqui duas esferas representando o Sol. O Sol hoje, aqui do meu lado esquerdo, olha o tamanho dele, e o Sol, quando se tornar uma gigante vermelha, aqui no centro da imagem, certo? Então é um tamanho, uma diferença de tamanho absurdo, né? O Sol vai crescer muito mais. E aí é interessante também, eu trouxe essa imagem também para falar disso, porque existem teorias que dizem que quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, né, nesse processo de transformação em gigante vermelha, de aumento de tamanho, ele vai engolir os 4 primeiros planetas do sistema solar, né? Os planetas rochosos, os menores, que estão mais perto dele, que são Mercúrio, Vênus, o nosso planeta Terra e também o planeta Marte, né? Então, os primeiros que vão desaparecer nessa história aí somos nós e os outros planetas vizinhos, né? Mas, felizmente, nenhum de nós estará aqui para ver isso acontecer. Bem, nesse slide eu trouxe para vocês um exemplo de uma outra estrela, tá? Que eu já citei em slides anteriores, que é a Betelgeuse. E nele eu mostro duas animações, tá? Duas imagens animadas. Na imagem animada do canto esquerdo superior, eu tenho o local onde essa estrela está no universo. Então, ela está aqui na constelação de Órion, tá? Na parte superior da constelação, essa primeira estrela bem brilhante que aparece aqui em cima. E aqui embaixo, o que vai acontecer com ela com o passar do tempo, né? Por que eu trouxe essa estrela? Porque é uma estrela que é bastante estudada e sabe-se que ela está já
vamos dizer assim, se apagando, já está passando pelo processo de morte dela. Como ela é uma estrela gigante, então o que vai acontecer com ela é exatamente a formação de supernova nesse estágio máximo de energia. E a supernova é exatamente esse que está sendo mostrado nessa imagem animada aqui, do canto inferior, né, que é como uma expansão absurda de energia, né, que vai esgotar toda a energia dela, e aí ela vai poder seguir, como eu já mostrei, um dos caminhos que eu falei, né, se torna anã branca, ou estrela de nêutrons, ou talvez um buraco negro. Pois bem, depois de termos visto tudo isso sobre o universo, beleza, aí vem a pergunta, e nós, né? Onde é que nós estamos na vastidão do universo? Então, aqui, nesse último slide, eu trouxe para vocês o nosso endereço no universo, tá? O nosso endereço. Então, qual é o nosso endereço? Aqui nessa imagem nós temos, no fundo, uma imagem do universo conhecido, e aí eu vou fazendo zoom, tá? Essa imagem ela é composta por quadros que são zooms, aproximações para a gente entender onde é que a gente está, tá? Então, aqui nós temos, como eu falei, no fundo, o universo conhecido. Dele é puxado o primeiro zoom aqui para esse quadro, onde temos o aglomerado local, né? Onde está a nossa galáxia. Dentro desse aglomerado local, nós temos mais um zoom mostrado nesse quadro, que é o grupo local, aquele que eu falei, né, que a galáxia Via Láctea faz parte, com outras 17 galáxias. E aí daqui puxa mais um zoom para esse quadro, que é a própria Via Láctea, nossa galáxia, tá? Dentro da nossa galáxia, nós temos, como eu já mostrei num dos slides anteriores, né, o nosso sistema solar, que está lá no braço de Órion, né, na orla do sistema, na parte mais exterior do sistema, então, aliás, da galáxia. Então, nós temos aqui o nosso sistema solar. E dentro do sistema solar, né, na terceira órbita do sistema, o nosso planeta Terra, que nós conhecemos, que nós vivemos, que nós achamos que é grande coisa, e que é sim, obviamente, é muito importante, mas que, comparado à vastidão do universo, é apenas um ponto, um pequeno ponto na imensidão, na vastidão do universo. Ok, gente? É isso, a aula de hoje, né? Obrigado. Quero agradecer a colaboração da professora Tatiana, que me ajudou a produzir essa aula. E quero dizer para vocês que estudem, que busquem conhecer mais, porque tudo isso que nós vimos hoje não é algo distante, nós fazemos parte disso aí, tá? E na próxima aula nós vamos conhecer melhor esse endereço da qual fazemos parte, né? Sistema Solar e o nosso planeta Terra. Valeu, gente, obrigado e até a próxima.